Vamos conversar hoje sobre câncer de tireoide. A glândula tireoide se encontra na região cervical, infra-ióide, e à frente dela estão os músculos externo-iódio, externo-tireóide, homoiódio e externo-cleidomastóide, que são estes: externo-iódio, externo-tireóide, homoiódio e externo-cleidomastóide. Muitas vezes no exame de ultrassom não conseguimos diferi-los. E atrás da tireoide, na região mais posterior, vemos o músculo longo do pescoço, que devemos conhecê-los para não confundir com patologia. Estes são os músculos à frente da glândula tireoide no pescoço. A glândula tireoide é formada pelo lobo direito e lobo esquerdo, ligadas pelo istmo. 30% dos pacientes apresentam a variação anatômica da presença do lobo piramidal, que deve ser conhecido para não confundir com patologia. Ela é suprida, sua irrigação arterial, pela artéria tireoideia superior, que é ramo da artéria carótida externa, e a artéria tireoideia inferior, que é ramo do tronco tireocervical. E a drenagem realizada pelas veias tireoideia superior e veia tireoideia inferior. A inervação da glândula tireoide é realizada pelo plexo simpático cervical e pelo nervo vago. E a grande importância de conhecer a localização anatômica do nervo laríngeo recorrente, que passa posteriormente à glândula tireoide, principalmente nos casos de lesões dessa glândula durante o acesso cirúrgico, para não lesionar o nervo laríngeo recorrente. A drenagem linfática da glândula tireoide é importantíssima saber. São os linfonodos pericapsulares, linfonodos da jugular interna, linfonodos pré-traqueais, linfonodos paratraqueais, linfonodos pré-laríngeos, linfonodos do nervo laríngeo recorrente, linfonodos retrofaríngeos, linfonodos retroesofágicos. Pois a disseminação do câncer tireoide inicialmente dá-se a esses linfonodos, bem como a recidiva do câncer tireoide, que devem ser analisados muito bem no ultrassom no paciente que já realizou tireoidectomia total, para avaliação de recidiva ou não do câncer tireoide. À minha direita, a glândula tireoide vista no plano transversal no exame de ultrassom: lobo direito, lobo esquerdo, istmo da glândula tireoide, traqueia. A musculatura pré-tireoideia e a musculatura do músculo longo do pescoço. A mesma imagem na tomografia computadorizada, com o uso intravenoso do contraste iodado: artéria carótida, lobo esquerdo da tireoide, istmo, lobo direito. Musculatura pré-tireoideia, musculatura do longo do pescoço e aqui o esôfago. Os principais tipos patológicos de carcinoma tireoide são os papilares, foliculares, medulares e anaplásicos. A grande maioria é carcinoma papilífero. Os carcinomas papilíferos e foliculares da tireoide têm um excelente prognóstico, uma sobrevida em 20 anos de mais de 75%. O carcinoma medular tireoide é mais agressivo, com a sobrevida em 10 anos de cerca de 42% a 90%. O carcinoma anaplásico tem um prognóstico reservado, com sobrevida em 5 anos de 5%. Existem alguns fatores de risco para câncer da tireoide, que são quando ele aparece em idade inferior a 20 anos, idade superior a 60 anos, quando o paciente tem história de radiação do pescoço e também história familiar de câncer da tireoide. Vamos falar agora sobre algumas características ultrassonográficas do nódulo tireoide importantes na sua avaliação. Dentre elas, a presença de microcalcificações, a avaliação das margens, contornos e forma do nódulo e ecogenicidade do nódulo. Inicialmente, as microcalcificações.
As calcificações da tireoide podem ocorrer tanto em doenças benignas como em doenças malignas. Elas podem ser definidas como microcalcificações, calcificação grosseira ou calcificação periférica. As microcalcificações são um dos aspectos mais específicos para possibilidade de malignidade deste nódulo. As microcalcificações são encontradas em até 59% dos carcinomas primários da tireoide, mais comumente no carcinoma papilífero. Também são descritos nos carcinomas foliculares e anaplásicos da tireoide, mas também são encontrados em patologias benignas, como adenoma folicular e na tireoidite Hashimoto. As microcalcificações geralmente aparecem como focos hiperecogênicos, sem sombreamento acústico no exame de ultrassom. Tá? Calcificações grosseiras, elas também podem existir associadas a microcalcificações no câncer da tireoide. Aqui um exemplo de um carcinoma papilar, num nódulo tireoide com pontos hiperecogênicos sem sombreamento acústico. Isso são as microcalcificações que devemos procurar nos exames de ultrassom tireoide, por isso a necessidade de fazer o exame em aparelho de alta qualidade. Novamente, aqui um paciente com calcificação grosseira, porém associada a microcalcificações num paciente com carcinoma medular da tireoide. Agora falaremos sobre margens, contornos e formas do nódulo. Alguns nódulos apresentam a presença de halo, tá? Que um halo completo, uniforme, regular, é altamente sugestivo de benignidade. Porém, 10 a 24% dos cânceres papilares da tireoide também tem um halo hipoecogênico ao redor do nódulo. Em relação às margens, o nódulo tireoidiano é considerado mal definido quando 50% da sua borda não está bem visível, não é claramente demarcada. Eles são classificados em relação aos seus contornos como lisos, arredondados ou irregulares, com as bordas irregulares. Uma margem mal definida, onde você não consegue delimitá-la, chamada irregular, sugere infiltração do nódulo ao parênquima tireoidiano adjacente. Alguns carcinomas podem ter margem enganosamente bem delimitada, pois alguns tumores da tireoide podem ser encapsulados. A aparência do carcinoma folicular minimamente invasivo pode parecer uma lesão benigna, bem delimitada. Então, a especificidade das margens mal definidas é variável, pois alguns nódulos benignos podem ter margens mal definidas, com microlobulações, e o contrário também é verdadeiro. Em relação ao posicionamento e topografia do nódulo, nós avaliamos o maior eixo do nódulo quando ele é paralelo à pele, no sentido transversal. Existe a maior possibilidade de benignidade. Quando ele é mais alto que largo, existe maior possibilidade de malignidade. Isso também é avaliado no exame de ultrassom. Aqui um exemplo de um ultrassom da tireoide mostrando o nódulo no lobo esquerdo tireoide com margens posteriores irregulares de aspecto infiltrativo ultrapassando os limites do lobo tireoidiano com sugestiva invasão da musculatura pré-vertebral. Em relação à ecogenicidade do nódulo, os nódulos malignos, tanto o carcinoma quanto o linfoma, podem ser mais hipoecóicos em relação ao parênquima tireoidiano normal. Então, a redução da ecogenicidade é um fator importante nessa avaliação. Existe uma maior predição para a malignidade dos nódulos mais hipoecóicos em relação aos nódulos benignos. Quando ele é mais hipoecóico do que a avaliação da musculatura cervical, aumenta essa sensibilidade para a malignidade. Um exemplo, um nódulo mal definido, hipoecogênico, com margens regulares.
a biópsia demonstrou que era um carcinoma papilar. Alguns variáveis como o tamanho do nódulo, número de nódulos e aumento volumétrico em exames subsequentes não demonstraram achados estatisticamente significativos. Existem várias tabelas onde é baseada a avaliação do nódulo que são importantes para acompanhamento e indicação da biópsia de cada nódulo. Isso aqui é uma tabela, eu indico a avaliação e análise desse artigo, e isso é baseado em evidência, onde o laudo do radiologista deve compor esses itens em relação à localização do nódulo, tamanho, composição do nódulo, a ecogenicidade do nódulo, a descrição das margens do nódulo, a orientação, como falei, a presença ou não de microcalcificações ou macrocalcificações, tá? Em relação a esse nódulo. Vamos ver algumas. Em relação à composição do nódulo, ele é descrito como sólido, predominantemente sólido, quando a maior parte do nódulo é sólido em relação à parte cística, quando ele é predominantemente cístico, quando a maior parte do nódulo é cístico, e completamente cístico. Em relação à ecogenicidade, o nódulo pode ser hiperecogênico, isoecogênico, como é a ecogenicidade do nódulo é semelhante à ecogenicidade do parênquima tiroidiano, só conseguindo separá-lo muitas vezes por a presença de um halo que o circunscreve. Nódulo hipoecogênico e nódulo acentuadamente hipoecogênico, ou muitas vezes com áreas hipoecóicas no seu interior. Em relação às margens do nódulo, elas são definidas quando você consegue avaliar muito bem essas margens. Dentre as definidas, nós subdividimos em lisas e irregulares. As irregulares podem ser ainda microlobuladas ou espiculadas, e as margens indefinidas. Em relação à orientação de posicionamento do nódulo, são divididas em paralelo e não paralelo. Não paralelo quando o maior eixo anteroposterior em relação ao transdutor é maior do que o eixo transversal do nódulo, sendo este mais específico para a malignidade. Aumenta a chance de o nódulo ser maligno. Em relação à calcificação, presença de microcalcificações, macrocalcificação ou calcificação periférica. Essas duas últimas com maior tendência à benignidade, mas podem coexistir também com a presença de microcalcificação nesse nódulo. Então, quando fazemos a avaliação do nódulo ao ultrassom, em relação ao risco, nós contemplamos alguns itens que são: se o nódulo é hipoecogênico, se ele tem margens irregulares, se dentro desse nódulo hipoecogênico ele tem áreas de maior hipoecogenicidade dentro dele, chamadas áreas de hipoecogenicidade acentuada, se a morfologia do nódulo é mais alta que larga e presença ou não de microcalcificações. São 5 itens. E aí foi realizado uma classificação chamada TIRADS, onde o TIRADS 1 é a tireoide normal, que você não vê nenhum achado. TIRADS 2 são achados provavelmente benignos, como um cisto. TIRADS 3 provavelmente benigno, sem característica suspeita, nódulo hiperecogênico, por exemplo, com margens regulares. TIRADS 4 é subdividido em 4A, 4B e 4C. 4A, pouco suspeita, apenas uma daquelas 5 características. 4B, 2 características, com suspeita intermediária. 4C, suspeita moderada, você vai ter 3 ou 4 suspeitas. Quando você tem as 5 suspeitas, 5 achados de imagem, então já é um TIRADS 5. E o TIRADS 6, quando esse nódulo já foi biopsiado. Aqui o TIRADS 1, uma tireoide absolutamente normal. TIRADS 2, o cisto tireoidiano, ou nódulo espongiforme com várias imagens císticas, com finos septos, nenhuma imagem nodular sólida. TIRADS 2 são a presença de um nódulo calcificado, uma macrocalcificação. TIRADS 3, um nódulo isoecogênico com fino halo, características mais benignas. TIRADS 4, ele já tem uma característica suspeita pela hipoecogenicidade, uma característica, TIRADS 4A. TIRADS 4B já tem 2 características, margens regulares e altura maior que largura. TIRADS 4B,
duas características, o nódulo hipoecogênico. Note que a comparação com a musculatura pré-vertebral, nota que esse nódulo é mais hipoecogênico do que a musculatura e a altura maior que a largura do nódulo, 4B. 4C já tem três características, margens irregulares, hipoecogênico e áreas hipoecóicas dentro do próprio nódulo, então levanta três características. 4B, margens irregulares e presença de microcalcificações no seu interior. 4. E agora, o TIRAD 5, que ele é um nódulo hipoecóico e também tem áreas mais hipoecóicas no interior, duas características, margens irregulares, presença de microcalcificações e mais alto que largo, TIRAD 5. E aí, o que fazemos com esse nódulo? Existem algumas indicações para a punção desses nódulos. Essas punções são guiadas pelo ultrassom, onde é feita a punção por agulha fina para coleta de fragmentos celulares. As indicações para punção por agulha fina, chamada PAF, inclui os nódulos. Quando o nódulo maior que 1 cm, com presença de microcalcificações. Nódulo maior ou igual a 1,5 cm, quando ele é sólido, ou com maior componente sólido ou com calcificações grosseiras. Nódulo maior ou igual a 2 cm, se é um nódulo misto, com componente cístico maior que o nódulo mural. E quando aquele nódulo, no exame subsequente, ele tem um crescimento substancial, geralmente maior que 2 milímetros em cada eixo do mesmo nódulo. E nódulos suspeitos em tireoides multinodulares também devem ser realizada a punção. Alguns desses pacientes evoluem para uma disseminação tumoral, chamadas metástases, que são bem variáveis. No primeiro caso, uma disseminação com micronódulos difusos pulmonares. E, no segundo caso, com nódulos maiores. Aqui, com disseminação metastática para linfonodos torácicos e metástases hepáticas. Era isso que eu queria falar para vocês. Agora, vamos aos bons estudos. Até a próxima.